Estação Boas Novas, com Orlando César. Então foi feito o seguinte, ouvi alguns questionamentos acerca disso. Vamos começar aqui com 1 Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Tá? Vamos ler aqui e ver o que nós podemos analisar com essa leitura. Diz assim: E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Olha só que interessante esse versículo assim. Então nós estamos errados, será, irmãos? Olha só: E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, Davi era pai de Salomão, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Olha só, amados, que interessante, né? Será que nós temos anunciado errado, irmãos? Será que Deus realmente pediu para Salomão edificar aquela casa? Olha só o que está escrito aqui em 1 Reis 5, versículo 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. E aí, irmãos? Agora veja bem, irmão, eu vou falar aqui o segredo disso aqui. Olha o grande segredo que as pessoas leem, irmãos, e não para analisar. Quem está falando aqui, irmãos? Tem que observar quem está falando, não é? É por isso, irmão, que sempre eu tenho dito, gente, quando vai ler a Escritura, veja quem está falando. Veja se é Deus que está falando por meio do profeta. Veja se é ele que está falando, se é Deus que está falando. Aqui, irmãos, olha só. Primeiro, quem escreveu o livro de Reis? Livro de 1 Reis, 2 Reis. Quem escreveu esse livro? Não se sabe quem escreveu. Não tem uma certeza de qual autor que escreveu. Julga-se alguns profetas lá, Jeremias ou outros, mas não se tem certeza de quem escreveu o livro de 1 Reis. Agora veja bem, quem está falando aqui? O autor. O autor está escrevendo esse livro de 1 Reis, que nós não sabemos, não temos certeza de quem foi o autor de 1 Reis. O autor está escrevendo algo que Salomão está falando. Salomão está dizendo o que o pai dele... Olha só que telefone sem fio aqui, amados. Salomão falando o que o pai dele teria dito. E aí vem com Ageu também, depois vem com Ageu. Aí não entende que a glória da primeira casa é Jerusalém, a segunda casa é o Salvador. É o Salvador que está falando ali. É profecia para o Salvador. Mas beleza, depois a gente pode falar sobre isso também. Agora veja bem, 1 Crônicas 22 também foi um argumento usado. Olha só, vamos ler 1 Crônicas 22? E disse, olha só, 1 Crônicas 22, 1 Crônica também, né? Não se sabe ao certo o escritor que poderia ter escrito esse livro, não se tem certeza de qual foi o autor que escreveu esse livro, mas veja bem o que fala aqui, ó. É um escritor, nós não sabemos quem que escreveu o livro de 1 Crônicas, né? Que está escrevendo o que Davi estava falando, olha só. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Veja bem, amados, nós também não podemos confundir tabernáculo com aquele templo de Salomão, que lá é a casa do tesouro, né? Então não podemos confundir tabernáculo com o templo de Salomão. Tabernáculo Deus pediu para construir, era um acampamento. Deus pede lá em Êxodo para Moisés fazer. Você está entendendo? Não podemos confundir aquele tabernáculo, que é um acampamento de cortina, que era móvel, onde eles fechavam ali, os levitas fechavam, carregavam a arca, chegavam no local que era para ficar ali, armavam de novo aquela tenda, aquele tabernáculo. Veja que era simples. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Realmente Davi tinha feito um altar em Jerusalém,
em Jerusalém. E disse Davi, já começa assim. Ó, Davi está dizendo, Davi está falando. E disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus. Que casa é essa? O templo? Não pode ser, meu irmão. Não tem como. Mas beleza, vamos continuar a leitura. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Mas espera aí, o negócio começou a se contradizer. Espera aí, então quer dizer que Davi pediu para pegar pedras para construir a casa? Mas peraí, Deus não falou por intermédio do profeta Natan, lá em 2 Samuel 7, que não era ele que ia edificar? Porque ele é homem sanguinário, fez guerra? Então por que ele está pegando pedras aqui para a construção? Se não é ele. Alguma coisa está estranha aqui mesmo? Não é verdade? Ó, e aparelhou Davi, deixa eu destacar aqui, fica mais fácil para ler no vídeo. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Ele estava preparando material para Salomão construir. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Ele preparou muitos materiais para que Salomão edificasse aquele templo. Mas veja bem, quem está falando aqui? Davi. E aí um autor que nós não sabemos quem foi está narrando isso, está escrevendo isso. Davi está falando. A Bíblia não... Tá? Versículo 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Quem está falando? Davi está falando. E disse Davi, versículo 7 aqui, de 1 Crônicas 22. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim, a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. Olha só, Davi foi impedido, esse aqui está certo. Por que o profeta Natan falou lá para Davi? Falou assim, olha, você não vai poder construir porque você é homem sanguinário, você é homem de guerra. Davi realmente matou muito exércitos filisteus e outros, né? Então ele falou, você não vai construir porque você é um homem sanguinário. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Que interessante aqui, meus amados. Salomão será o seu nome. Quem está falando aqui? Davi está falando. Aonde nós observamos o profeta falando para Davi? Nós temos que voltar lá em 2 Samuel e ver o que realmente foi a conversa. O que realmente foi dito por Deus e pelo profeta. O que foi dito por eles. Nós temos que voltar lá para 2 Samuel. Para poder entender isso aqui. Então 1 Reis e 1 Crônicas dá esse relato aqui. Salomão, Davi falando. Veja que é Davi falando. Um livro que ninguém sabe nem quem é o autor que escreveu. Né? O Isaías. Então quem está certo? Isaías? Ou um livro que nós não sabemos nem quem escreveu e é Davi falando. Davi era profeta? Salomão era profeta? Não. Tanto que para falar com esses reis era necessário profetas. Veja bem, quem falou com Saul? O que Deus havia de falar com esse rei? Samuel. Samuel ungiu Saul, ungiu Davi também. Mas qual era o profeta que falava? Qual era o profeta que Deus usava para falar com o rei? No caso, na época de Saul, era Samuel. Na época de Davi, era Natan. E Salomão? Veja bem, Deus falou para falar com Saul, usou o profeta Samuel para falar. Deus para falar com Davi, usou o profeta Natan para falar. Deus para falar com Salomão, falou diretamente com Salomão. Isso está muito estranho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, dito aqui por essa versão, precisou de um profeta para intermediar a conversa entre Deus e o rei. Por que Deus falaria diretamente com Salomão? Então veja bem, aqui quem está falando? Davi está falando. Davi está falando. E um autor, que nós não sabemos quem é, escrevendo o que Davi estava falando.
o que Salomão falou. Veja aqui, ó, não é o profeta falando. Não é o Criador falando por meio do profeta, falando isso. É Davi falando. Mas por que Davi falou isso? Por algum motivo Davi falou isso. Nós temos que voltar lá e ver por qual motivo Davi falou isso. Mas antes de voltar lá, que é em 2 Samuel, nós temos que voltar na Escritura para ver o que realmente foi falado. Não Davi falando, não Salomão falando, mas o profeta e o Criador falando. Para eles, nós temos que voltar lá para entender isso. Mas antes de voltar, vamos mais um texto que também é muito argumentado. 1 Crônicas 28, que é a mesma coisa. Olha só. Então Davi convocou em Jerusalém, que é a casa. Nós já vimos que quando Davi fala lá em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí o versículo 2 responde, os nossos pés estão nas suas casas, ó, estão nas suas portas, ó, Jerusalém. Nós já vimos que a casa era Jerusalém, até porque o templo não existia ainda, quando Davi fala aquilo. Quando Ana ora no templo, o templo ali era Siló, que estava ali o tabernáculo naquela região. Que o tabernáculo, sim, Deus pediu para construir. Moisés construiu o tabernáculo, gente. Não podemos confundir tabernáculos com o templo. Tá entendendo? Então veja bem, vamos para a 1 Crônicas 28, que vai também ter a mesma menção daquele que nós lemos lá em 22. Ó. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, né, os principais ali das tribos, não eram as tribos de Israel, as 12 tribos ali, tinha ali, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Olha só. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, quem está dizendo? O rei Davi. Davi está falando. É o Davi que está dizendo. Na verdade, nós vamos ver lá embaixo que não é nem Davi, é Salomão falando o que Davi teria dito. É o telefone sem fio aqui. É um autor que a gente não sabe quem é, está escrevendo o que Salomão falou que o Davi teria falado. Olha que coisa. Não é o profeta falando aqui. Não é o Criador falando aqui. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor. Aqui está certo. Davi propôs construir uma casa não para a habitação de Deus, do Criador. Para a arca, aliás, que ficava em cortinas. Ele falou, olha, eu moro em casa boa, de cedros. Era a casa boa ali do rei Davi. E ele falou, olha, mas a arca do Senhor, do Criador, está morando entre cortinas, que era o tabernáculo. O tabernáculo, sim, o Criador pediu para construir. Então ele falou assim, olha, então eu vou ter que construir uma casa boa para a arca também. Não era nem para Deus, não era nem para o Criador morar, mas era para a arca. Só aí ele já começou a errar também. Isso, entendeu? Mas aqui, essa citação aqui está correta, ó. Propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto, para a arca da aliança, do Senhor, do Criador, e para o escabelo dos pés do nosso Deus, ó, para o descanso dos pés. Aqui está em conformidade com o profeta Isaías, 66:1. Que casa estou querendo edificar? A terra é escabelo, é descanso para os meus pés. Então Davi tinha essa consciência. Davi falou assim, olha, no primeiro momento, eu vou construir uma casa para a arca e para escabelo, para descanso dos pés do nosso Criador. Tá? E para os cabelos dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Ó, aqui está correto, ele tinha feito esse preparo aqui para edificar essa casa. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Até aqui está ok. Até aqui é isso que nós vemos lá em 2 Samuel, onde o profeta Natan vai falar para Davi. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Aí o versículo 5 diz, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Aqui Davi está falando que ele escolheu Salomão. Davi está falando que o Criador escolheu Salomão para edificar essa casa. Mas espera aí, é isso que está lá escrito em 2 Samuel? Onde o profeta Natan vai receber a mensagem de Deus e falar do Criador, falar para Davi? É isso que está lá? Falando que é Salomão? Nós temos que voltar lá e ver como foi essa conversa. Nós temos que voltar em 2 Samuel 7 para ver o que realmente foi falado pelo Criador e pelo profeta. O que eles realmente falaram. Não o que Davi falou ou pensou, não o que Salomão pensou ou falou. Tá? Então olha só, aqui ele está dizendo que escolheu meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E aí versículo 6 diz assim, de 2 Crônica 28. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho e eu serei por pai. Quer dizer, ele escolheu Salomão por filho e ele será por pai.
Olha só, aí versículo 7. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje. Estabelecerei o reino para sempre. O reino de Salomão foi firmado. Salomão foi chamado de filho e Deus de pai. Por que Jesus, então, o Salvador, quando veio lá nos evangelhos, não anuncia nada sobre Salomão? Falando que ele era o filho de Deus. Por que o Salvador veio aqui à terra, está lá nos evangelhos? Ele não fala nada referente a Salomão. Nada. Simplesmente ele fala, olha, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. É a única menção que ele faz. Mas algo contraditório. Agora veja bem, por que o Salvador no evangelho não falou nada sobre Salomão? Mas falou que ele era a raiz de Davi, não a raiz de Salomão. Por que será, meus irmãos? Meus irmãos, por isso a gente tem que ler a escritura toda e observar o contexto dela. Se não, meu irmão, vira uma salada, vira um negócio estranho. É só ler Bíblia, é só ler. Tem que ler no contexto. Agora, vamos voltar em 2 Samuel 7. Em 2 Samuel 7, vamos voltar lá. E vamos ver o que realmente foi falado para Davi por meio do profeta. Porque o Criador, quando falava com os reis, falava por meio de profetas. Quando falou com Saul, falou por meio do profeta Samuel. Quando falou com Davi, falou por meio do profeta Natã. Quando falou com Salomão, falou diretamente. Tá estranho, meu irmão. Você está entendendo? Nós temos que buscar a escritura e ver o que ela realmente fala. Olha só. 2 Samuel 7. Vamos ver o que realmente o Criador falou por meio do profeta Natã para Davi. Nós temos que voltar para ver o que foi realmente dita nessa conversa. Aqui é a parte que o Criador fala. O profeta vai falar. Não é a parte que Davi está falando, que Salomão está falando, que está lá cheio disso lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Está cheio disso aí lá. Voz de Davi, voz de Salomão falando, eles falando. O que eles entenderam desta conversa aqui, ó, desta palavra aqui, ó, que está em 2 Samuel 7. Vamos ler. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, olha só, disse o rei ao profeta Natã. Qual rei? Davi. Né? Disse Davi, disse o rei. Davi era o rei. Disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, casa boa, e a arca de Deus, a arca da aliança, mora dentro de cortinas, que é o tabernáculo. Não podemos confundir com o templo. Tabernáculo existia na época de Davi. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Natã fala para Davi: olha, Davi, você está tendo essa ideia aí? Pode fazer. Eu acredito que Deus é contigo. Eu acredito que Deus vai permitir isso aí. Pode fazer. Pode fazer essa casa aí para a arca. Olha o que diz o versículo 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor, do Criador, a palavra do Criador. Agora nós estamos vendo o que aqui, irmãos? A palavra do Criador veio a Natã dizendo. Quem está falando aqui agora? Deus. Isso. Segundo a Bíblia, Deus está exatamente, falando. Conforme aqui a escritura, o Criador está falando agora para quem? Para o profeta Natã. O Criador está falando, não é Salomão que está falando, não é Davi que está falando, é o Criador que está falando. Vamos ver o que o Criador vai falar para Natã aqui, versículo 5. Vai e dize a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, o Criador, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? É uma pergunta, é uma interrogação, gente. Quando for ler, presta atenção nos pontos, irmão. Interrogação, é uma pergunta, exclamação, está dando uma ênfase para o texto. Não é verdade? Deus perguntou para Davi. Está fazendo uma pergunta. Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Deus está perguntando o que para Davi aqui? Você está querendo construir uma casa para minha habitação? Você está querendo fazer isso, está querendo construir uma casa para minha habitação, Davi? É isso que eu estou ouvindo? Como se fosse assim, né? Isso. É isso que você está falando aí? Que vai construir uma casa para minha habitação? Você está falando isso? Aí, versículo 6. Ó, Natã continua falando aliás, o Criador continua falando para Natã. Porque em casa nenhuma habitei. Em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Aquele mesmo tabernáculo. Exato. Da nova aliança. Que Davi chama nos livros de Salmo, está cheio disso. Ele chama, quando ele fala a casa do Senhor, vão alegria quando dizer, ele está falando de Jerusalém. Quando ele fala do santo templo, ele está falando do tabernáculo. Aí eu paro um pouquinho aqui, faço uma pausa, depois nós vamos continuar do 7. Dessa palavra aqui de Natã, do Criador para Natã. O Criador falando, não Salomão falando, não Davi falando. Agora, antes disso, irmãos, nós vamos para as passagens da Escritura que confirma, tá, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Uma delas é 1 Reis 8, 27.
que diz assim, mas na verdade habitaria Deus na terra? Isso é Salomão falando, o próprio que construiu o templo, irmãos. O próprio que construiu o templo. Depois nós vamos ler esse texto aqui, que aqui ele tinha dedicado esse templo a um Deus aqui. A um Deus, vou falar assim, a um Deus. Depois nós vamos ver que Deus é esse que ele estava dedicando aquele templo. Mas na verdade habitaria Deus na terra. Depois que ele vai lá, dedica aquele templo, a habitação, Deus disse que aqui seria sua eterna habitação. Ele fala. E aí depois no final ele chega e fala assim, mas na verdade habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Lá no começo, aqui em 1 Reis 8, ele fala que ele fez aquela casa para a eterna habitação de Deus. E aqui no versículo 27, ele já está falando, mas habitaria Deus na terra? Parece que Salomão aqui parece que está até meio louco, né? Lá ele oferece, ele dedica que Deus seria eterna, aquele templo seria a eterna habitação de Deus. E aqui ele fala, poderia Deus habitar na terra? Eis que o céu até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Deixa eu ver aqui qual outra passagem que vai falar sobre isso. Isaías 66:1. Isaías 66:1, que é isso que eu estou citando aqui direto. Olha o profeta aqui, Isaías falando. O profeta de Deus, Isaías, que profetizou. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Em que lugar seria do meu descanso? Olha aqui é o contexto da Escritura. Deus não habita. Que casa estão querendo me construir? Esse seria o contexto todo da Escritura. Aí vai lá para o Novo Testamento. Estevão fala, Salomão construiu casa, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo fala em Atos 17, o Criador do céu e da terra, esse que eu anuncio, não habita em templo feito por mãos de homens. Né? Esse é todo o contexto escrito. Voltando a 2 Samuel 7, voltando a 2 Samuel 7, 6 que nós paramos, retornando no 6 que ele falou. Aqui é o profeta Natan falando. O Criador falando para o profeta Natan. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculos. Versículo 7. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Que interessante, meu irmão. Olha só, aqui versículo 7, versículo 6, o Criador fala por meio do profeta Natan, perguntando a Davi, que casa estou querendo construir? Eu não andei entre vocês em tabernáculos? Né? Não andei entre vocês. Então olha só, o versículo 7, o Criador, o Criador continua falando com o profeta Natan, ó. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel? Falei alguma palavra com as tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedros? Olha o que o Criador está falando para Natan. Vai lá e diz para Davi, eu falei algum dia sobre esse assunto com qualquer uma das tribos, pedindo para alguém, que alguém faça uma casa de cedros para mim? Eu pedi isso algum dia. Olha a conversa como que foi, meus amados. Totalmente diferente do que está lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Totalmente. Olha só. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi. Assim dirás a Davi, profeta Natan. É o Criador falando para o profeta Natan. Assim diz ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Que conta a história de Davi, que Samuel foi lá, né? E ungiu ele. Teve toda essa história aqui. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo. Eu preparei um lugar. Qual foi esse lugar que ele preparou, que ele está falando para Davi? Aquele mesmo lugar que Davi cansa de falar nos Salmos. Jerusalém. E preparei um lugar, primeiramente Siló, depois Jerusalém. Depois que conquistei a região de Jerusalém. E preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Ele está falando aqui do lugar, né? Jerusalém. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. O Criador vai fazer casa. Quem que vai fazer casa?
Deus. Isso. Para todo mundo. Exato. Ele vai fazer casa, o Criador. Para com isso, Davi. Que dia que eu pedi alguma casa para vocês? Eu pedi isso sobre alguma das tribos? Eu estou dizendo aqui, ó, Deus falando, eu pedi para vocês construir casa. Então, aqui, versículo 11, 2 Samuel 7:11. O Senhor, o Criador, te faz saber que o Senhor, o Criador, te fará casa. Ele vai te fazer casa. É o Salvador que vai te fazer casa. Quem é essa casa que o Criador fez? Vamos lá. João 2, 19, 21. Tá a resposta. Qual é a casa? O Criador fez essa casa. Quem é essa casa? João 2, versículo 19, 21. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Você está dizendo que você vai levantar em 3 dias, Jesus? Isso são os fariseus falando. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Lá em 2 Samuel 7:11, diz que o Criador, o Senhor, vai edificar casa. Quem é a casa? O Salvador. Ele é a casa. Nele estão congregados todos os povos. Nós falamos aqui no programa passado sobre a Siló, que é a sombra do Salvador. E que fala até que venha Siló, está lá em Gênesis 49. Até que venha Siló e neles vão congregar todos os povos. A sombra de Siló é o Salvador. Então em 2 Samuel 7:11, o Criador está falando para Natan, olha, fala para Davi que eu vou construir casa. O Senhor vai construir casa. O Criador vai construir casa. Quem é esta casa? O Salvador. Mas, irmão, com que base você diz isso, irmão? Com que base? Vamos lá, continuando essa leitura aqui de 2 Samuel 7, que é o profeta falando. É o profeta falando o que o Criador está falando para ele. Não é Davi falando. Não é Salomão falando. Quando nós lemos a Escritura, nós temos que entender o seguinte: quando é que o Criador fala? Quando é que o homem fala? Senão a gente começa a fazer confusão com a Escritura. Quando é que Deus fala? Aqui nós estamos vendo um texto de 2 Samuel 7, que o Criador está falando por meio do profeta Natan. Vai lá e fala para o meu servo Davi: que casa estão querendo me construir? Eu não habitei entre vocês entre tabernáculos, desde o começo, desde que eu tirei vocês do Egito? Ó, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os meus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. E Jesus confirma isso lá em João capítulo 2. É Jesus a casa. Por isso que ele fala, olha, a igreja é o meu corpo. Eu sou o cabeça. E cada um de vocês é um membro. Você está entendendo? Ele é a casa. Nós vamos reunir em Siló, que é o Salvador. Nós somos congregados no Salvador. Nós congregamos no Salvador. Versículo 12. Vamos continuar aqui para ver o que realmente o Criador falou. Não o que Salomão e Davi falou lá em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. O que é isso? Quando teu dia for completo e vier a dormir com seus pais? Quando você morrer. Né? Quando você morrer, Davi. É isso que está falando. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então, olha o que o Criador está falando por meio do profeta Natan. Então farei levantar depois de ti a tua semente. Eu farei levantar depois de ti, Salomão? Farei levantar depois de ti a tua semente. Ah, irmão, mas essa semente não é o filho de Davi, Salomão? Vamos ver se é. A Escritura fala a característica dessa semente. Vamos ver quem é essa semente? Está aqui, ó. É só as pessoas lerem. Parar de ler versículo fragmentado. Parar de ler a Escritura de forma fragmentada e ler o texto todo e entender o que o texto está falando. Você está entendendo, irmão? Então, eu farei levantar depois de ti a tua semente. Não é Salomão que está falando aqui. Isso aqui é 2 Samuel 7, é o Criador falando por meio do profeta. Aqui, irmão, nós não estamos lendo 1 Reis nem 2 Reis, que é Davi falando, que é Salomão falando. Aqui é o Criador falando por meio do profeta. Você está entendendo? Então, olha só. Então, farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. E estabelecerei o seu reino. Estabelecerei o seu reino. A tua semente que vai vir depois de ti. Aí você pergunta, Salomão veio de Davi? Veio. Mas o Salvador veio de Davi também. Salvador não fala lá nos evangelhos? O livro de Mateus não começa com a genealogia do Salvador? Que ele veio de Davi, Abraão até chegar a Davi, de Davi até o Salvador. Ele é a raiz da tribo de Judá, ou seja, ele é filho de Davi. O que aquele cego exclama lá no evangelho? Senhor, cura minha visão, tenha misericórdia de mim, o filho de Davi. Então, quer dizer, o Salvador, Jesus, ele veio da tribo de Judá, da semente de Davi. Agora, vamos ver se essa semente, quem é essa semente? Primeiro,
Essa semente que procederá de ti vai começar a dar característica da semente para a gente ver quem é essa semente que o profeta está falando. Estabelecerei o seu reino para sempre. Peraí, o reino de Salomão foi para sempre? Ou acabou? Principalmente no final da vida dele, ele voltou para ídolos estranhos das concubinas. Né? Ele teve 1000 mulheres, 700 concubinas, 700 mulheres e 300 concubinas. Já viu aí, professor? Esse negócio. Entendeu? E aí 300 concubinas, e aí diz que ele voltou aos ídolos. Ele começou a adorar vários deuses. Salomão. Peraí, e aí ele perdeu o reinado dele. Então peraí. Estabelecerei o reino para sempre. Estabelecer o seu reino. Mas vai continuar falando aqui, ó. 2 Samuel 7, versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Este, quem? Esta semente. Esta semente que vai ser estabelecido o reino, esta semente vai edificar uma casa ao meu nome. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quem é esta semente? Salomão? Mas o reinado dele não acabou? O reinado dele não foi para sempre. Tá estranho isso aqui, meu irmão. Então olha só, vamos continuar vendo aqui quem é essa semente. E eu lhe serei por pai. Olha aquilo que Davi fala lá. Mas daí ele joga quem na semente? Ele joga Salomão. Ele fala que é Salomão, lá em 1 Reis, 2 Reis, ele fala que é Salomão, ele fala. É Davi falando, não é o profeta falando, não é o Criador falando por meio do profeta. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Peraí, Salomão transgrediu, ele voltou a ídolos pagãos. Ele começou a adorar vários deuses. Mas peraí, ele não foi açoitado por mãos de homens? Então essa semente aqui não pode ser Salomão, gente. Essa semente não é Salomão. A escritura não está dando aqui característica de Salomão. Então de quem é essa característica? Pera aí, se for do Salvador, como você está falando aí, e eu serei por pai, ele será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens, aí se pergunta, pera aí, Jesus realmente foi açoitado por mãos de homens, até a morte, mas ele transgrediu? O Salvador transgrediu? Aí por isso nós precisamos entender a escritura num contexto. Pera aí, o Salvador não transgrediu, mas por que ele morreu? Por que ele morreu? Ele morreu por quem? Por nós. Por causa de quê? Dos nossos pecados, nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Por ele ter feito isso, tomado sobre si as nossas transgressões, ele se fez transgressor. Está lá escrito. Ele se fez transgressor por nós. Não porque ele foi transgressor, mas por nós. Ele se fez transgressor. E por causa disso, ele foi açoitado por mãos de homens e até morto pelos homens. É simples, irmão. É só ler a escritura com contexto. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. E se vier a transgredir, né, se ele vier cumprir a missão dele, que é morrer por pecado da humanidade, eu vou castigar com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Salomão foi castigado com filho de homem? Não foi. Então Salomão está fora dessa lista. Salomão não é esta semente. Vamos continuar a leitura. 2 Samuel 7, do 15 em diante agora. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, olha só o fechamento, irmão. Olha o fechamento. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Quem é a semente? Quem tem o reinado firme para sempre? Quem é o rei eterno? Deus. Sim, o Salvador. Aquele que morreu por nós, por nossas transgressões. É ele a semente. A semente de Davi, que fala aqui, que o profeta não está falando que essa semente vai edificar a casa, é o Salvador. E aí, lá em João capítulo 2, nós vemos Jesus falando assim, Jesus não falava daquele templo, né? Jesus não falava daquele templo, Jesus falava do seu corpo. Ele falava do seu corpo. Ele é a semente, ele é o templo. O Deus diz aqui, ó, o Senhor diz que ele vai fazer casa. Quem? O Salvador. Não é Salomão. Aquele tempo Deus não pediu para Salomão edificar.